No livro Libertação, quando Gregório vai ao encontro de Gúbio para um duelo que não ocorre mais, se ocorresse, o perispírito se lesionaria? Depende das circunstâncias. A lesão do perispírito, ela é muito decorrente das próprias crenças que os espíritos possuem, conscientes ou inconscientemente. Considerando que Gúbio já estaria numa condição espiritual mais evoluída, ele certamente teria condições de mais facilmente defender-se dessas influências perturbadoras que poderia ter dentro da existência. Então, qual é a perspectiva que a gente tem? É que o encontro dos dois poderia gerar lesões maiores ou menores de acordo com a materialidade de cada um deles. Eu lembraria aqui um caso que tem na obra Nas Fronteiras da Loucura. É uma obra que narra um momento em que um grupo de jovens ele está numa viatura, num carro, e o carro capota e cai dentro de uma pista dupla e cai dentro do mangue. E todos que estão dentro do carro desencarnam, todos, inclusive o motorista, que era uma pessoa toda estranha, toda esquisita. Então, os mentores vêm e retiram os espíritos e levam para o mundo espiritual. O motorista, que era o mais perturbado de todos, uma entidade agitada, perturbada, mas é conduzida por misericórdia pelo grupo e levada para um posto de socorro. E o cara era todo torto, vai para o posto de socorro. Aí a equipe médica chega e recepciona os corpos e leva para o IML. Quando os mentores estão trabalhando nos espíritos que estão desencarnados, começa a autópsia lá no IML. Quando eles cortam o motorista, eles cortam os outros também, só que nenhum dos outros experimenta nenhum sintoma. Mas o motorista, por ser um espírito muito atrasado, na hora que eles cortam o corpo físico, o mesmo corte acontece perispiriticamente lá nele. E ele começa a gritar de dor, como se tivesse alguém. Os cortes são assim, como que mágicos. Vai abrindo o corpo dele e ele se desesperando, gritando. E não está acontecendo nada, porque, na verdade, não tem ninguém cortando ele. É a imantação com o corpo físico que faz com que o que acontece lá ecoe do lado de cá. E depois do terceiro ou quarto corte que ele sofre, ele fica tão angustiado que, de repente, plim, desaparece instantaneamente de cima da mesa. Puf! Como que convocado pelo corpo que estava sendo machucado. Então, você vê que esse perispírito ele se lesiona porque as condições mentais que o médium, que o desencarnado possui, carrega essas energias negativas que produzem essas dores todas. Se for um espírito em melhores condições espirituais, essas circunstâncias não irão acontecer. O próprio Gúbio, em função das habilidades que possui, não enfrentaria um confronto, porque não por ele, mas porque não excitaria em Gregório a fúria do mal, o estímulo da perversidade. Quando eu evito o confronto com alguém, não pode ser somente para que eu não me fira, é para não dar ao outro também a chance de se comprometer e de fazer contato com a agressividade. O esforço de fazer com que nós sejamos brandos é a nosso benefício, é benefício do outro para que ele não se comprometa. Gúbio não deixaria isso acontecer.